hoje a gente vai começar um vlog de leitura para O Portador da Espada, da Cassandra Clare. Uma coisa que eu quero começar a fazer este ano, e que eu não sei se vai dar certo, mas pelo menos em janeiro eu tô tentando, é escolher um ou dois livros do meu mês, da minha TBR, que não estão, ou que não estão envolvidos em outros vídeos. Nesse caso, eles até estão envolvidos em outros vídeos, não tem nenhum livro que eu tenha lido em janeiro que não esteja envolvido em algum vídeo. Mentira, eu li 2 mangás. Desde que eu vi esse lançamento, eu falei, na verdade não desde que eu vi esse lançamento. Vamos recapitular uma coisinha aqui. Na Bienal, eu tive a oportunidade de conhecer a Cassandra Clare, um encontro que foi promovido pela galera Record. E neste encontro, a gente autografou alguns livros. Na hora que eu tava autografando os livros, eu tava usando a minha blusinha de Six of Crows, que é uma blusinha verde. A Cassandra viu a minha blusinha e comentou sobre a Libardu. E aí eu comentei com a Cassandra que eu gostava bastante de Six of Crows, porque era um livro de fantasia com pouco romance. E que eu não gostava de ler livros de fantasia com muito romance. Olha o que eu resolvi comentar com a Cassandra. É isso, a gente tem que ser verdadeira. E aí ela me falou que, então, eu ia gostar do livro novo dela, O Portador da Espada, porque era um livro com pouquíssimo romance. E eu falei, tá bom, então eu vou ler. Saí da Bienal com essa coisa na minha cabeça, de que eu vou ler O Portador da Espada e que vou gravar um vlog dessa experiência. Tenho a sensação que esse livro não ganhou tanto buzz quanto na minha cabeça eu achei que esse livro ia ganhar. Mas pode ser que eu esteja errada, pode ser que eu só esteja afastada demais do mundinho Cassandra Clare. Mas seja isso, talvez esse livro só tenha sido hypado dentro do mundinho Cassandra Clare, não tenha saído tanto e por isso eu não tenha visto ele circulando tanto por aí. O que eu achei que ia acontecer, porque este é o primeiro livro da Cassandra Clare aí. Primeiro livro solo da Cassandra Clare, fora do universo Shadowhunter. Vai iniciar então uma nova série, novos personagens, um novo universo. E eu falei, bom, vou ler e vou registrar essa experiência junto com vocês. Alguns disclaimers que eu gostaria de fazer aqui. Apesar de eu não ser uma leitora ativa da Cassandra Clare, eu já li 10 ou 11 livros dela. Quando é que eu parei pra pensar sobre isso? Foi exatamente na Bienal, porque eu sempre fico pensando nesses privilégios que a gente tem enquanto produtor de conteúdo, de ter esse acesso às vezes mais fácil a alguns autores, mesmo eles não sendo nossos autores favoritos. Então assim, eu pensei muito sobre isso quando eu conheci a Cassandra e quando eu conheci a Holly Black, porque eu sei que tinha muita gente, muito mais fã que eu, que gostaria de estar nessa posição e infelizmente não estava. E não talvez porque não tenha sido convidada, mas porque não foi na Bienal, ou porque não era criador de conteúdo. Quando eu tava pensando sobre isso, eu pensei, deixa eu pensar quantos livros dessa mulher eu já li. E aí eu comecei a contabilizar. Então esse é o meu acho que é meu 11º livro da Cassandra Clare. E eu não segui lendo porque eu realmente não me interessei muito pelo universo Shadowhunter. Eu li a primeira trilogia, depois eu tentei Dama da Meia-Noite, mas não quis continuar. Depois eu li O Anjo Mecânico e tenho interesse de terminar essa trilogia em algum momento. Provavelmente vou ter que voltar e reler Anjo Mecânico. Eu sei que essa é uma das trilogias mais queridas dela. Essa última nova aí que saiu eu nem gostei. Então, o universo Shadowhunter não é necessariamente um universo que no momento eu tenho interesse de gabaritar ele, talvez em um outro momento. E por isso então eu fiquei interessada em ler O Portador da Espada. Aí, outro disclaimer que eu preciso fazer. Tô gravando essa introdução depois que eu já li o livro. Eu levei esse livro pra praia e eu gravei os takes desse vlog na praia. Então, assim, eu ainda não editei esse vídeo, o que vocês vão ver daqui pra frente. Eu não sei o quanto tá, mas eu imagino que esteja um pouco caótico, porque eu tava gravando ao ar livre, com pessoas ao meu redor, num ambiente que não é o meu ambiente em que eu tô, né, confortável e tal. Eu já gravei várias vezes na rua com pessoas ao meu redor, mas não é a mesma coisa do que você parar e organizar todos os pensamentos e só focar em falar. Então eu acredito que os pensamentos estejam um pouco bagunçados, por isso eu peço desculpas, vou fazer o meu melhor na edição e depois no take final também desse vlog que eu deixei pra gravar. Depois que eu tivesse voltado, editar o que vocês vão ver agora pra ver o que faltou eu comentar. E pra ver se prestou também essa filmagem, porque de repente não prestou e eu tô cancelando esse vídeo. E o motivo pelo qual esse livro tá na minha TBR de janeiro é porque eu tô lendo ele para o meu vídeo dos indicados ao Goodreads Choice Awards na categoria de fantasia. O que eu sabia sobre esse livro antes de eu começar ele era bem pouco. Eu sabia que a gente ia ter um garoto que ia crescer enquanto a sombra do príncipe, que a missão dele era proteger esse príncipe, e eu acho que era isso, tá? Que eu sabia a respeito. O nome do local aqui onde a gente vai ficar é Castellane. Tem um mapinha aqui, folha de rosto, e aqui atrás também. E bora ver aí então o que eu achei dessa história.
de Portador da Espada. Tô aqui acompanhada, tá? Porque eu li o primeiro capítulo e fiz a Letícia ler o primeiro capítulo, porque estamos na praia. E aí, por que não uma opinião dupla, né, sobre esse primeiro capítulo? A gente vai conhecer o Kel, e ele na verdade, eu não sei se eu sei a sinopse do livro, tá? Então eu vou falar o que eu sei por enquanto, que foi o que eu li desse primeiro capítulo. A gente conhece o Kel, ele é um órfão, e aí ele é selecionado desse orfanato pelo Legado, que é um título aí, de um cara, e ele é levado pra se passar pelo príncipe num jantar, porque o príncipe tá doente. E aí ele vai se tornar o portador da espada, que é um jovem que é treinado pra ser a sombra, a semelhança do príncipe. E qualquer coisa que acontece, qualquer risco, qualquer coisa, ele vai lá e toma o lugar do príncipe e se passa pelo príncipe. Tem umas magias, umas coisas aqui que ajudam isso. Então ele cresce aí ao lado desse príncipe, os dois são melhores amigos, e ele aprende tudo sobre ele, como se portar, e de vez em quando ele vai lá, ele tem que, se tiver uma bala, ele tem que tomar bala, se tiver uma espadada, acho que nem sei se tem bala nesse livro. Acho que não, acho que é só a espada. Toda vez que eu falo em bala, do lado do Letícia, eu me lembro do dia que eu... Às vezes é outro vídeo, e eu falei assim, como é que foi? Tu já passou pelo tiro? Como é que é? Era um tiro. Era um tiro, era tipo, eu falei assim, como se fosse o momento mais marcante, assim, do livro, e a Letícia, tem bala, tem tiro nesse livro. Fiquei esperando. E aí ela andava as páginas e eu perguntava e ela E eu já tinha até passado pelo que tu queria. Isso é o que eu sei sobre esse livro, tá? Eu não sei se tem mais coisas na sinopse além disso, deve ter. E o primeiro capítulo é o Kel sendo pego, com 10 anos eu acho que ele tá, desse orfanato, pra passar por esse momento. Aí, o que tu achou, Letícia? Eu gostei bastante, mas eu não tenho experiência lendo Cassandra Clare. Mas eu gostei de como ela descreve o mundo, assim, o lugar. Eu consegui imaginar bem as coisas, os ambientes, as salas ali, quando eles chegam e ela apresenta. Então eu acho que isso é bem legal. Gostei que a leitura também foi bem fluida. Teoricamente, rápido, mesmo devagar. E eu gostei, fiquei curiosa. Apesar de eu achar que a autora nesse primeiro capítulo, que pra mim tem páginas consideráveis, ela não entrega, né, o assunto, eu acho. Ela não entrega o assunto, porque eu também não li sinopse, do que vai ser o livro. Mas eu fiquei muito curiosa com o que vai acontecer. E durante a leitura, é muito engraçado, porque eu fui lendo e eu fui fazendo várias relações na minha cabeça. Então, quando o Legado vai lá buscar ele, eu já pensei, meu Deus, é filho do rei. Então eu já comecei a fazer coisas assim, achei que era um filho clandestino, depois achei que era irmão do príncipe. Então eu fui fazendo várias relações assim, e eu acho que isso é legal. E assim, fiquei curiosa, eu e a Tami depois a gente já ficou fazendo confabulações. Eu acho que esse primeiro capítulo já dá pra gente imaginar coisas que podem acontecer, porque ali nesse primeiro capítulo a gente acha que personagens importantes estão ali, né? Então a gente já ficou fazendo algumas relações desses personagens. Fazia uns anos aí que eu não pegava o livro da Cassandra. O último foi Anjo Mecânico, já tem uns 3 anos, eu acho. E eu acho que já deu pra notar, assim, uma certa diferença. Eu achei ela mais articulada pra apresentar a quantidade de coisas que ela apresentou. Porque por mais que ela não tenha dado dicas do que vai vir na história necessariamente, ela apresentou vários detalhes sobre a configuração política desse universo. E não foram, tipo, longos parágrafos, não, era tipo num parágrafozinho assim, ela falava, fulano tal, ou colocava dentro do texto, tipo, num quiz com o cara, né, porque o Kel ia ter que saber as coisas. Então eu fiquei satisfeita com esse primeiro capítulo, fiquei intrigada, e acho que termina de uma forma legal, assim, realmente pra você saber. E é um capítulo de 30 páginas, tá? Então não é um capítulo pequeno. E depois a gente já tem um jump temporal no primeiro capítulo com eles já, depois de vários anos, já eles adultos e tal, e como as coisas estão ficando. Eu li as primeiras páginas de O Portador da Espada, e eis minhas considerações. Eu tô achando bem interessante todas as apresentações que a autora tá fazendo e a forma como ela tá também contando no meio dos conflitos o que é o plot da história e como as coisas estão se conectando. Além do ponto de vista do Kel, a gente tem o ponto de vista da Lin também, que eu não sabia, mas agora eu li a sinopse, ou pelo menos a orelha do livro ali, descobri que já era pra eu saber se eu tivesse lido a sinopse. E particularmente eu acho ela bem mais interessante do que o Kel. Não gosto dele, mas eu acho o plot dela mais interessante. Agora, no capítulo que eu tô,
que agora eu nem me lembro qual é o número do capítulo que eu terminei, mas eu tô bem na página 100, tá? Se eu não tenha falado até agora, esse vai ser um vlog com spoilers, então se você não quiser saber nada, eu não assisti. Ela tem esse conflito de que ela queria estudar medicina, mas não era algo que era permitido pra ela. E como ela é do povo que ainda tem a magia e ainda faz ali os talismãs, já houve um histórico, né, de combinar as duas coisas e tal, e tá numa treta, então houve bastante relutância também, obviamente por ela ser mulher. E o representante do povo dela, que tá no governo, é avô dela. E aí a gente ficou sabendo que quando ela perdeu os pais ali e tudo, foi uma opção ele pegar ela, né, pra criar, e ele não quis. Aí depois, na hora da decisão de se ela poderia ser médica ou não, meio que tinham dito pra ela que ele tinha negado também, tinha votado contra ela, mas agora ficou sabendo que, na verdade, ele tinha apoiado ela. Eu acho que vai ser um arco interessante. Sinopse fala que vai ter uma junção dela e do Kel por algum motivo que tem a ver com o rei dos ladrões. Mas eu não cheguei nessa parte ainda onde se juntam as duas coisas. É isso, 100 páginas e quanto a sinopse me dando spoiler. Tá. Uma coisa que eu queria comentar é o quanto é curioso o fator repetitivo dos livros de fantasia com nome de personagem, né? Eu tô lendo Kel e eu estou, na minha cabeça, por mais que a descrição física seja diferente, eu tô imaginando Kel de Tons de Magia. Sinto muito. Até porque, na memória ainda, porque eu tenho que ler pro vídeo de fantasias também os Frágeis Fios do Poder, né? Que continua, né? A segunda trilogia dentro daquele mesmo universo. Então eu fico pensando, dele tem um amigo Cass também, que se chama Cass. Quantos personagens chamados Cass a gente tem na fantasia? 1.412.000, né? Então, eu fico pensando sobre isso. Lin não é tanto, mas já li algumas Lins aí. Mas a gente tem alguns nomes diferentes também ao longo do caminho, mas eu achei curioso. Ah, e o do príncipe também, né? Gente, vamos pensar nomes diferentes para os protagonistas, por favor, que aí para ajudar na visualização única deles. Do arco do Kel, ele teve que fazer lá, tomar o lugar do príncipe, daí ele fazer o discurso, ele se empolgou um pouco. Ele foi lá pra aquele local onde ele teve uma reunião com o irmão da Alice, que é um cara que faz venenos ali, antídotos, não sei o que, e pediu um antídoto específico pra combater um possível veneno que tá sendo usado aí, que ele tá com medo que seja usado no príncipe. Porque assim, enquanto eu acho que a gente já descobriu bastante coisa nesses 100 primeiros, por exemplo, a Antoine, menina lá, que a mãe tá querendo casar com o príncipe, mas aparentemente é o Kel que tem um crush nela, alguma coisa assim. Enquanto a gente ficou sabendo várias pequenas coisinhas assim, eu tenho a sensação que o plot da história em si não andou muita coisa nessas primeiras 100 páginas, o que é um pouco preocupante. Tá? Porque eu gostaria que a história fosse em algum lugar. Mas, não sei, acho que nas próximas 100 páginas as coisas têm que andar um pouco mais, né? Tô curiosa com algumas coisas. Acho que essa figura do rei dos ladrões é interessante. Eu tô com uma suspeita, tá? De que esse cara, se ele vai ter um envolvimento com o Kel, de alguma forma. Como foi quando ele foi mencionado pela primeira vez na história, no jantar lá, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque eu tô com a sensação, talvez o rei saiba quem ele é, ou talvez o rei, ele seja parente, irmão do rei ou da rainha. Também é sempre muito conveniente quando a gente tem órfãos na história, né? Porque os pais dessas crianças, e agora adultos, podem aparecer a qualquer momento e ser alguém super... sabe, o Rei dos Ladrões talvez seja uma figura mais jovem, ou ele já esteja virando gerações ali. Outra pessoa que eu tenho a sensação que vai aparecer de novo na história é o amigo do Kel, o Cass. E não sei se não de uma forma antagonista aqui também. Não sei, tô pensando. Eu espero que não seja isso, tá? Como eu falei, esse é o tipo de plot twist que eu espero de um autor mediano. Não é esse o tipo de plot twist que eu espero da Cassandra Clare, que em teoria não é pra ela ser uma autora mediana. Essa sou eu dando meu voto de confiança. Mas eu conto pra vocês. Hoje está chovendo. Ó, chove chuva. Chove chuva. Lá tem uma Letícia, ó. Lendo. O capítulo, logo depois que o da página 100, é o Kel sendo
capturado pelo rei dos ladrões, que é descrito como um homem de 30 anos. Então, vamos ver quem é esse cara. Tá, vamos lá. Eu cheguei na página 217, que é até o capítulo 8. O nome da menina é Antoneta, tá? Que eu tava com dificuldade de lembrar. O rei dos ladrões confrontou o Kel e pediu um favor pra ele, né? Pra ele descobrir quem é o outro cara lá. Eu não vou lembrar o nome. Eu tinha anotado no meu celular, mas eu tô usando meu celular pra gravar esse take, porque a Letícia tá no quarto dormindo e eu não vou lá buscar a minha câmera agora, junto com a Martina. Então, estou gravando o celular e eu estou sem as minhas anotações. Tem um outro cara que surgiu do nada com muito dinheiro e tá roubando lugares, assim, do rei dos ladrões, inclusive pegando os rastejantes desse rei dos ladrões. Umas coisas que eu queria comentar a respeito desse rei dos ladrões, que é o seguinte: ele é o Casbreaker, né? Ele usa uma bengala, ele tá sempre vestido de preto, ele tem os rastejantes que se movem como aranhas que escalam, inclusive descrições do livro, tá? Que escalam os prédios aí, que são esses rastejantes deles, e que agora tem alguns trabalhando lá pro esse outro cara. Então, Casbreaker de Six of Crows. Tá, e também a gente já teve o nome dele, que é Aldrien. Aldrien? É alguma coisa assim. Achei peculiar que já tivesse dado o nome dele. Aparentemente a Antoneta, ela tá se fingindo de desentendida pra umas coisas aqui, e tá agindo mais bonequinha quando, tipo, o Kel já ressaltou que ela era super inteligente, que depois ela meio que começou a fingir que era meio bobinha. E o nome do Kel é Kellyan. Um nome legal, mas ainda assim, acho que só ficar chamando de Kel me perturba a cabeça. Teve um momento ali, logo depois que o Kel foi pego pelo rei dos ladrões, que o príncipe, ele tava tendo um episódio ali, alguma coisa estranha, e aí ele falou alguma coisa que ele tomou umas decisões erradas, tarará. E aí depois o Kel foi pego por os lacaios lá desse outro cara, que não é o rei dos ladrões, que no próximo take eu prometo que eu vou estar com o nome dele anotado. Ele foi pego e eles acharam que era o príncipe, e aí falou que tava devendo dinheiro pra ele, e ele tinha se metido com as pessoas erradas. Então, aparentemente, esse príncipe andou fazendo algumas coisas aí estranhas que o Kel não ficou sabendo, porque o Kel não sabia o que tava rolando. Curiosa pra saber o que foi que o príncipe pediu o que foi que o príncipe, que se chama Connor, pediu pra esse cara, ou o que esse cara sabia sobre ele, que decisões erradas foram essas que ele tomou. Porque a gente não viu esse príncipe fazendo nada na história, tá? O Kel também não tá fazendo nada na história. Por enquanto, a única pessoa que tá fazendo alguma coisa na história é a Lynn. Inclusive, aí ele tomou um pau lá dos caras, inclusive ficou em situação de vida ou morte e foi largado, assim. Mas os caras depois perceberam que ele não era o cara certo, que ele não era o príncipe, né, o Connor. E aí jogaram ele lá, e aí o avô dela mandou buscar ela, porque ela é médica, né, pra curar no sigilo ali o Kel. E aí ela dá uma tretada com o Connor, não aceita o que ele quer dar pra ela e tal, e salva a vida do Kel. E aí ela percebe que, tipo, tem alguma coisa ali errada, porque ele tem o amuleto. E o avô dela conta pra ela o que o Kel é, que é esse portador da espada. Que aparentemente era uma informação que, no começo, eu achei que um monte de gente sabia. Mas depois eu descobri que não, que era, tipo, era só pra ali o rei, a rainha, o Connor e o Kel e mais os dois ali do rolê que eram pra saber a verdade a respeito disso. Mas aí depois o rei dos ladrões sabia. Aí ele foi conversar com o cara que era o primo, irmão da Alice, que foi quem agendou aquele rolê todo pra ele ser pego, porque o cara meio que deu um veneninho pra ele, um soro da verdade no vinho, pra ele ter conversa com o rei dos ladrões sem mentir. Eu também sabia quem ele era. Agora o cara já contou pra Lynn também quem ele é, então uma informação que tá sendo, assim, passada à frente. Eu tô curiosa pra saber o que o Connor fez, porque coisa que eu tô pensando em pensamentos qual é o plot da história, sabe? Tipo, o que é pra eu estar esperando que aconteça? Não sei direito. O que é pra eu estar esperando? Mas eu não tô desgostando, eu tô gostando. Não tô achando que é um livro difícil de ler, muito pelo contrário. Eu até voltei a reler umas partes. Eu tô na página 218, como eu falei pra vocês. Entre um capítulo e outro, a gente tem alguns interlúdios que contam algumas coisas mais antigas. Porém, tem uma coisa que eu não tô gostando. Capítulos não são divididos por ponto de vista. E eu prefiro quando eles são. Então, a gente tem um capítulo, e nesse capítulo a gente troca de ponto de vista várias vezes. E eu acho que isso confunde. Tem uma divisãozinha, tipo, tem uns enterzinhos, uns xzinhos na diagramação, e a gente vai pra outro
outro ponto de vista. Mas às vezes a gente não vai pra outro ponto de vista. Às vezes a gente não troca de ponto de vista, mas tem aquilo ali separando. Porque é como se fosse tipo, foi jogado lá, não sei o que lá. Daqui a pouco, fulano chegou no castelo. Então, teve uma passagem de tempo ali, de alguns minutos, de uma cena que a gente não viu. E isso foi usado da mesma forma que é usado pra mudar de ponto de vista. Então, eu acho que às vezes fica um pouco confuso. Porque você meio que tem que esperar pra ver se o nome do personagem vai ser mencionado, pra você entender que personagem a gente tá falando quando você começa a ler o capítulo. Porque pode ser um ou pode ser outro. Então, eu não gostei disso. Eu preferia que cada capítulo tivesse, então, mais capítulos, porque os capítulos são longos. Eu tô na página 218 e eu tô recém começando o capítulo 9. Então, são capítulos de dezenas de páginas. Por que não capítulos menores e cada capítulo ser o ponto de vista intercalado? Que é fazer capítulos tão grandes dentro do capítulo do outro. Eu não entendo essa lógica dos autores. É pra encapsular arcos? Mas aqui também não é sobre isso. Não é assim que tá dividido as coisas. Enfim, não sei. Entre a hora que a gente falou e agora, já se passaram muitas horas. Eu saí, almocei, voltei, fiz um chimarrão. Porque agora eu comi demais, então vou desgastar esse chimarrão. Como eu falei, a minha companheira foi dormir ou ler. E ela disse que ia ler depois ia dormir. E eu tô aqui. Não tem ninguém ao meu redor no momento. E é isso. Vamos ver quanto tempo vai durar esse silêncio e essa paz. De manhã tava bem barulhento. Lembrei de uma outra coisa. O rei aparentemente tá ficando louco. E aparentemente o Connor, o medo dele tá ficando louco também. Então será que é isso que tem a ver com o outro cara lá? Eu vi um tweet, faz várias semanas já, não sei quem foi que tweetou. Só cruzou por mim um tweet, acho que era uma pessoa que eu nem seguia. Falando assim, eu irritava essa pessoa em livros de fantasia. Quando os autores ficavam criando nomes bobos ou diferentes ou mais confusos pra coisas que eram coisas simples, tipo, que não ia ter outra explicação, sabe? Tipo, não, isso é realmente uma coisa diferente. Não. Era algo que era aquilo, mas ficavam criando nomes diferentes. Então, por exemplo, aqui, a gente começa, e aí o nome do orfanato é Orfelinate. Mas até tudo bem, esse eu achei bonitinho. Só que aí, por exemplo, quando vai falar dos guardas do castelo, tá saindo, a gente vai cruzar pelos guardas. Cruzamos por um grupo de guardas. Porque a gente tá em Castellane, Castelguardas. São os guardas desse local, é claro, guardas de Castellane. Tipo, a gente não tá indo em outro lugar pra ter. E mesmo assim, se fosse, ainda assim são só guardas, pra quem inventou um nome novo. Não sei se precisa, sabe? Tipo, tá. Usa os nomes diferentes pra explicar as coisas diferentes. Não precisa usar nome diferente pra explicar coisas que são iguais. A não ser que, tipo, nossa, daí... a não ser que você crie um significado de por que as coisas têm que ter um nome diferente. O que não é o caso aqui. Errei o nome de todo mundo. É Andreien. Eu achei que era Aldrien. É Andreien. Isso, ladrões. Daí o inimigo dele é o Prosper Beck. Esse é o cara. E aí... O que mais que aconteceu aqui? Rei dos ladrões. Então, Andrei é difícil, né? Parece que vai travar minha língua a qualquer momento. Mandou chamar a Lin pra estar conversando com ele. E ele já sabe que a pedra que ela tá carregando é uma pedra-fonte. E aí tem todo um rolê com essas pedras-fontes. E como elas são usadas pra ajudar com os procedimentos. E ele acredita que ela usou isso com o Kel e ele ficou sabendo. E é por isso que daí esses rolês. Como esse cara sabe absolutamente tudo, é uma questão, né? Mas por enquanto ele sabe absolutamente tudo sobre absolutamente todas as coisas que estão acontecendo. Então eu espero que em algum momento revele toda essa teia dele aqui de acontecimentos, tá? E o Kel confrontou o Connor a respeito da dívida e é uma outra coisa, não era o que eu tinha pensado. Aparentemente, o Prosper Beck tá comprando todas as dívidas que ele tem enquanto príncipe em todos os comércios e a soma dessa dívida é o que dá o valor lá que ele tá cobrando. E aparentemente, o príncipe contraiu muitas dívidas e não pagou as dívidas. E agora é 10 mil, não sei o que lá, de ouro que ele está devendo. Pelo que eu entendi, naquele dia que ele tava meio pirado das ideias, era porque a Alice tinha contado pra ele que o Prosper Beck tinha tentado comprar a dívida dele lá na Casa de Prazeres também. E aí ela não aceitou e contou pra ele o que tinha acontecido. Aparentemente um príncipe gastador. Mas aí ele falou pro Kel que eles vão dar um jeito. Não sei o que eu penso sobre nenhuma dessas coisas, tá? Eu tô na página 250 agora. Na verdade, na página 246. 257. A Lin... 248, mentira. A Lin tá lá na mansão do
do Rei dos Ladrões e ela encontrou lá acho que é Merrin, que é o cara lá que tinha tomado a poção da verdade pra resolver. O Merrin, ele é irmão da Alice Asper, que é a dona do Caravela, que é a casa lá. O Merrin foi o mesmo que botou o soro da verdade no vinho antes dele encontrar o Rei dos Ladrões. Então, o Rei dos Ladrões e ele estão trabalhando muito próximos aqui. E aparentemente eles estão tentando descobrir alguma coisa aqui. E é por isso que o Rei dos Ladrões buscou ela pra botar ela em contato com o Merrin. Então, o que vai acontecer aqui agora? Talvez usar aquela pedra, não sei. Não sei o que está acontecendo, nem pra onde vamos. Eu tô na página 461. Eu sigo sem saber o que tá acontecendo. Não porque eu não tô entendendo o que o livro tá fazendo, mas eu não sei qual é o objetivo final dessa história, sabe? E a luz vai ficar uma bosta, porque o céu tá nublado e não interessa pra onde eu vi. Talvez pra cá fique melhor. Ou tem um verde ali, vamos virar então. Vou me encostar aqui pra ver se eu fico mais confortável. Estamos indo pro segundo dia de chuva na praia, mas hoje vai abrir depois do meio-dia. Nada, falta pouco, ó. Falta pouco. E assim, aconteceu muita coisa já. E ao mesmo tempo... Na verdade, não sei se aconteceu muita coisa nesse livro. Só que eu sigo sem entender qual é o objetivo final. Sabe? Pra o que a gente tá caminhando. Eu nem lembro o que foi que eu comentei com vocês da última vez que a gente conversou. Página 200? Ou eu tava na página 300? Acho que eu tava na página 300. Não me lembro mais. Eu só li. E fiquei... E tomei chimarrão. Acho que tomei umas 2 telinhas de chimarrão. E é isso. Só que assim... Agora eu tô aqui em cima de um negócio. Num deck. Sozinha. Porque eu não posso gravar mais perto da Letícia, por exemplo. Senão eu vou dar spoiler pra ela. Então eu tenho que me esconder pra gravar as coisas. Mas o que tá acontecendo na história? Eu acho que a gente tinha descoberto que o rolê do príncipe não era o que eu tinha pensado. Ele conseguiu pagar as contas dele. O Kel se encontrou com o Prosper Beck, fez uma descrição de ser uma pessoa com uma aparência que não era a aparência que ele estava pensando. Mas também não entendi qual é desse cara, porque a história quer fazer ele parecer ameaçador, mas não consegui ver a ameaça ainda, especificamente. A gente descobriu que o Rei dos Ladrões e o Rei de verdade tem um pacto. E era mais ou menos isso que eu tinha pensado, que a figura do Rei dos Ladrões não era tipo uma figura que tinha surgido, era um cargo que vinha, era um título que vinha sendo passado, sabe? De um pro outro e de manter as coisas. E aí o rei tá se sentindo ameaçado pelo Prosper Beck, e aí ele manda tipo uma carta, só que o retorno do Rei do Ladrão nunca chega no rei. E aí tem um cara que tá lá buzinando, que prevê o futuro, que tava buzinando umas coisas erradas pro rei. E aí o que acontece é que o Connor acaba pagando a dívida com o Prosper Beck com um dote de casamento com uma menina, uma princesa de Salt. Só que não era... Ele fez isso por debaixo dos panos, então ninguém sabe. Daí tem um jantar lá com outras pessoas de outro reino, e o outro reino tá achando que vai ser esse outro reino, porque já existia um pacto de muitos anos, e aí o Connor só anuncia que... E assim, é chocante a gente ter descoberto que o rei mandou açoitar o próprio filho, só que ao mesmo tempo é só esse o choque do, meu Deus, ele mandou açoitar o próprio filho, porque ademais, eu acho que a Cassandra podia ter explorado melhor as sensações dessa cena, sabe? Tanto da gente ter visto alguma coisa, não precisava ser nada explícito, mas que causasse uma sensação na gente, ou até na hora que a Lynn, porque aí a rainha manda buscar a Lynn, né, pra tratar ele, ou na hora que a Lynn tivesse tratando ele, tivesse sido uma cena mais intensa, assim. É meio isso, assim, eu tô sentindo falta de intensidade nesse livro. Parece que tem um monte de coisa acontecendo, mas nenhuma das coisas que estão acontecendo são, tipo... E aí... Só que aí ele aceitou casar com a princesa de Salt, achando que era a princesa mais velha, porque tem um nome. Só que a irmã novinha dela de... Ou, sei lá, nem sei, 10, 12 anos, ela também tem o mesmo nome no nome, sabe? Um nome, as duas compartilham, que é o primeiro nome de uma, é o sexto nome de outra. E aí acabam mandando a princesinha jovem. Daí agora eu parei exatamente numa cena onde tem um jantar aqui e eles tentam humilhar a criança. E aí a Lynn interfere, porque o avô dela tá querendo colocar ela dentro da corte pra ela substituir ele enquanto conselheiro, né? Porque todo rei tem um conselheiro Ascar, né? E como ele já tá ficando velho, na verdade ele já tá velho, ele já tá pensando que ela pode substituir ele. Essa parte eu achei legal, porque na verdade ele sempre esteve de olho nela, aquela coisa toda. Então eu achei essa parte legal. E aí ela vai lá, e aí ela toma o lugar da menina,
E eles tinham pedido pra ela dançar. Daí a Lin ia dançar no lugar dela. E eu acho que agora vai rolar alguma coisa. Porque assim, ó. Várias pessoas já se pegaram desse livro. Mas quando eu digo se pegar, é tipo assim, deram uns beijos. Kel já beijou umas 3, 4 pessoas aqui. Inclusive a Lin. Já beijou a Lin, beijou a menina lá do negócio e beijou o Meryn. E o Connor. Eu achei que ia ser que o romance ia ser... Primeiro eu achei que o romance ia ser Antoneta, Kel, Connor. Não foi. Aí depois a Lin apareceu, eu falei, vai ser... E Toquinho? Deixa eu mostrar pra vocês quem tá aqui. Oi, senhora. Oi, senhora. Tem ela, o filhinho dela e um outro que é do mesmo jeitinho dela. E ela é uma troublemaker. Ela enxerga as coisas e sai correndo. E os filhinhos dela vão atrás. Olha que bonito. Várias coisas... aquele bichão que voa ali atrás de mim. Enfim. Estamos no meio da natureza, né? Deixa eu mostrar o que tem aqui na frente pra vocês. Olha que bonito. Bonito, né? Eu tô em Ferrugem. Eu tava falando sobre personagens que se pegam. Daí eu achei que ia ser Kel Lin. Mas agora eu acho que quem tá afim da Lin é o Connor. Na verdade, agora não. Desde que ela confrontou ele, eu acho que ela alugou um triplex na cabeça dele. E eu acho que ele quer ela. Eu acho que agora ela dançando aqui pra ele vai rolar alguma coisa. O Kel se disfarçou de príncipe pra interrogar lá o cara que tava buzinando no ouvido do rei, que foi preso enquanto traidor. Tem várias coisas desse livro que me lembram outros livros. Eu já vim falando pra vocês sobre os nomes, mas tem vários pedaços, assim. Por exemplo, essa parte do rei, do outro rei doente, de ter alguém que fica mandando e desmandando, me lembrou, por exemplo, a Saga do Assassino. É no livro 2? Acho que é no livro 2 que tem isso. E ela deitou, peraí. Olha, que bonitinha. A Toquinha. Tem 3 aqui, que são da casa. E vários gatinhos. Ei! Olha pra cá. E aí, a Lin, ela curou, né, o Connor das chibatadas que tomou do pai. Inclusive as marcas nas costas. Ele ficou com a marca limpa porque ela usou a pedra lá, que ela não sabe como ela tá usando. Eu imagino que isso vai dar treta, que em teoria é uma magia proibida, né? Aqui fala, na verdade, aqui atrás. Agora, acabei de ler a parte de trás, tava aqui pensando no que conversar nesse vlog ali atrás. Diz assim, ó, um amor proibido, uma magia perigosa e um segredo que pode destruir o reino. O amor proibido deve ser do Connor e da Lin. Apesar que eu preferia que o Kel fosse o interesse amoroso do Connor. Nossa, o Connor não fez nada esse garoto o livro inteiro, por enquanto. Só atrapalhou. Vai ser muito chato se for com o Connor. Putz. Uma magia perigosa, tá, magia perigosa da Lin. E um segredo que pode destruir o reino. Que segredo é esse? Eu não sei que segredo é esse. Bom, um segredo que está sendo muito bem guardado pela Cassandra, que ela não contou nem pra gente. Porque não... Será que o segredo já foi revelado? E eu achei que é uma coisa idiota e não sei qual é o segredo. Não, eu acho que deve ser alguma coisa que tá vindo por aí. Alguma coisa que o Rei dos Ladrões já sabe? Que o Prosper Beck sabe? Ou será que o segredo é que o rei e o ladrão... Não é isso, que os dois reis são aliados. Não sei o que tá acontecendo. É que o rei tá doente? Não, tem que ser uma coisa nova. Não pode ser nenhuma dessas coisas aí. Senão eu vou achar podre. O blurb da Cassandra Clare, da Holly Black é: Cassandra Clare no seu momento mais inteligente, surpreendente e emocionante. Um livro triunfal. Claro que a Holly Black ia elogiar a Cassandra Clare. Daí tem um do George Martin. Construção de universo excepcional. Combates, personagens fascinantes e uma história que prende o leitor da primeira à última página. Eu realmente tô intrigada. Eu tô intrigada. Mas não saber o que sabe? Pra onde eu tô caminhando me perturba um pouco. E a Li Bardugo colocou a fantasia no seu auge. Nossa, a Li Bardugo tava com preguiça de escrever blurb, né? É isso, gente. Desculpa que eu não tenho comentários mais espertos ou pensamentos mais interessantes pra compartilhar. Mas é isso, eu tô lendo, tô achando interessante, tô curiosa também com as entradas, assim, porque tem algumas coisas nos interlúdios que costuram com o que tá acontecendo, assim, momentos, outras nem tanto. Daí não sei se é pra manter uma continuidade ou não. Neste momento da história, eles estão lá nesse jantar, o casamento já tá acordado, já foi assinado o contrato, o Kel se disfarçou de príncipe pra ir conversar lá com o cara. E não contou pro Connor, mas o Connor também não contou nenhuma dessas coisas pro Kel. Então vai se criando um clima terrível. Eles estão aliados, mas ao mesmo tempo... Isso é uma coisa engraçada também, porque o livro, ele mostra que os dois são, tipo, melhores amigos e um à sombra do outro. Só que o livro começa desmontando isso. E eu não senti
que a gente teve tempo de solidificar isso, sabe? Tipo, da gente ver e não só ser dito que essa é a real relação dos dois. Então a gente teve a cena lá do passado, e aí depois a gente teve já direto a abertura, e aí a partir da abertura a gente tem momentos dos dois conversando, e é muito mais só o Kel reafirmando a lealdade dele com o Connor. Eu gosto dos diálogos do Rei e do Ladrão com a Lynn, mas aí assim também a gente não sabe o que esse cara quer aqui na história. Eu achei que ele ia fazer e acontecer mais, eu achei que o Prosper Beck ia fazer e acontecer mais. Daí os momentos que são pra ser impactantes, não tô achando. Eu não tô achando o livro ruim, mas eu tô achando o livro bem morno. E eu não saber pelo que eu tenho que esperar, qual é o objetivo dessa história, me perturba um pouco. Porque assim, vai que o objetivo é uma coisa que eu não quero descobrir. Eu tô lendo um livro à toa. Na verdade, não à toa, porque eu teria que ler esse livro, porque eu tô lendo esse livro não pra esse vlog, né? Eu tô lendo esse livro de desafio das fantasias do Goodreads Choice Awards. Eu acho, tá? Pode ser que eu esteja errada, mas eu sinto que tá mais... que a escrita da Cassandra tá mais interessante nesse livro do que os outros livros dela que eu li. O que é natural, levando em consideração que é uma autora que tá aí há muitos anos, né? E que a tendência dos autores é que quanto mais eles escrevam, melhor eles vão ficando. Esse mapa aqui, tem aqui atrás, eu confesso que eu fiquei pensando pensamento sobre ele. Porque eu fiquei um tempão olhando e pensando, gente, mas a disposição dessas coisas não sei se fazia muito sentido. Olá, hoje eu tô aqui pra encerrar. O gato se coçando na caixa. Hoje eu tô aqui pra encerrar esse vídeo de O Portador da Espada, da Cassandra Clare. Já faz 2 semanas que eu terminei esse livro. Eu voltei pra casa, fiquei ruminando ele durante uma semana. E depois só fiquei postergando vir aqui gravar esse último take. Porque assim, quem pediu? Quem pediu esse livro? Quem pediu? Gente, eu tô mais decepcionada com O Portador da Espada do que eu fiquei com Force Wing. Por motivos completamente diferentes. Eu comecei esse livro sem ter lido a sinopse dele, o que foi uma coisa boa. Aí, quando eu tava mais ou menos pela metade do livro, eu resolvi ler a sinopse, porque queria saber pra onde é que o livro ia. E a sinopse desse livro é super genérica. Porque um atentado, a vida do... Eu vou ler a sinopse pra vocês daqui a um instante, eu já tô chegando lá, tá? Como vocês podem ver, eu falei no começo do vídeo, né, que eu ia editar, porque eu não sabia se esse vídeo ia fazer sentido, porque eu fiquei o vídeo inteiro falando, gente, não sei onde é que esse livro tá indo, não sei onde é que esse livro tá indo. E enquanto eu pensava isso relativo ao livro, eu também fiquei pensando na minha cabeça que o vídeo não tava fazendo sentido. Mas o vídeo não faz sentido em vários aspectos, porque o livro, ele não tem substância, tá? E eu tô bem triste, tá? Eu tô bem triste, eu fiquei bem triste, porque eu queria muito ter gostado desse livro. Seria ótimo ter uma série da Cassandra Clare pra esperar aí. E aí eu entendi, talvez, por que talvez esse livro não tenha tido o mesmo impacto que os outros livros da autora. Eu vou ler a sinopse com vocês, e a gente vai conversar, até porque se você chegou até aqui, né, não é spoiler da sinopse, você já tomou spoiler de outras coisas. E é importantíssimo que você me acompanhe durante a leitura dessa sinopse, tá? Vamos lá. A vibrante cidade-estado de Castellane, os nobres mais abastados e os criminosos mais devassos têm apenas uma coisa em comum: a eterna busca por poder, riqueza e prazer. Kel foi retirado do orfanato onde vivia na infância para se tornar o portador da espada, um dublê de corpo do único herdeiro real de Castellane, o príncipe Connor Aurelian. Criado junto do príncipe, ele recebe treinamento não apenas nas diversas formas de combate, mas também nas artimanhas políticas da corte. Apesar dos dois serem como irmãos, o portador da espada sabe que deve colocar a vida de Connor acima de tudo, que qualquer futuro diferente desse é impensável. A abertura do livro, o primeiro capítulo, já conversamos sobre isso. Lynn Castor faz parte da comunidade Ashkar, um pequeno grupo que possui habilidades e conhecimentos mágicos, mesmo depois da ruptura, acontecimento que extirpou toda a magia do mundo. Por lei, os Ashkar precisam morar fora das muralhas da cidade, mas Lynn é médica e ultrapassa as barreiras impostas para cuidar dos doentes e moribundos do rei. Ótimo também esse trecho, apresenta o nosso segundo ponto de vista dentro da história. A Lynn é a melhor personagem de O Portador da Espada, tá? É a melhor personagem desse livro. Ela é uma personagem que pelo menos tem um propósito de vida, que é diferente do Kel, que foi dado um propósito pra ele lá atrás, que é proteger o rei, mas é tipo assim, é isso, entendeu? Ele não é nada além disso. Que é tipo, aos poucos é meio vazio, assim, porque não tem individualidade nenhuma. Mas também parece ele ser assim por causa do príncipe. Ah, mas não é funcional pra história, entendeu? Não é funcional pra história. Mas a Lynn é a melhor personagem, ela tá fazendo o rolê dela, pará. E é isso, ela cura o Kel, cura o príncipe, cura as pessoas, faz amuleto, descobre uma pedra, não sei o que lá. Ela tá fazendo o rolê dela.
Depois que uma tentativa de assassinar o príncipe é frustrada pelo portador da espada, Kel e Lin se aproximam e se veem diante de uma trama ardilosa do misterioso Rei dos Ladrões, criminoso que comanda o submundo de Castellânia e que oferece aos dois o que mais desejam. Nesse mundo de sombras e intriga, eles descobrem uma conspiração que vai das sarjetas do reino até o mais alto escalão da nobreza decadente. E quando segredos guardados há muito... Aí depois desse parágrafo, o que eu pensei? Que foi o atentado do meio do livro que o Kel é confundido com o príncipe, né? E aí ele apanha e tal. Só que não é exatamente isso que aproxima ele da Lin e do Rei dos Ladrões. Quando segredos guardados há muito tempo ameaçam vir à tona, Kel e Lin se perguntam: vale a pena pagar o preço da traição para obter conhecimento mágico? Um amor proibido pode ser a ruína de um reino? Será que as revelações podem levar a guerra a Castellânia e causa ao mundo? Se você tá pensando que isso aqui é o norte do livro, não. Esse talvez seja o norte da série, porque é exatamente assim que termina o livro. Então, assim, você não precisa ler O Portador da Espada, você precisa apenas ler a sinopse do Portador da Espada que você lê o livro. E, gente, isso é frustrante demais, demais. Porque você me pergunta também, mas e os detalhes? Tá, mas eu passei o vídeo inteiro falando pra vocês, eu não sei pra onde é que esse livro tá indo, porque é isso, ai, vai lá. Daí acontece um negócio com o Connor, daí acontece um... Tipo assim, o rolê das dívidas do Connor, ele foi lá e resolveu, não teve consequências da história, talvez tenha por causa do casamento, mas aí no final também anula isso, então um plot que nesse primeiro momento parece um pouco vazio, vai ser isso que vai gerar a guerra depois? Talvez, não podia ser qualquer coisa. Podia ser qualquer coisa. Dos ladrões. É uma mímica aí de qualquer outro personagem nesse estilo. É uma mímica do Cas Bracker, é uma mímica do personagem de Os Lobos Dourados, é uma mímica do personagem lá do Último dos Magos, é uma mímica de todo o grupo. Eu sempre pareio esses personagens aí, né? A Lin, o arco dela, que é o mais interessante, ela tem uma surpresinha, por dizer assim, no final. Só que nem é uma surpresa, sabe por quê? Porque todas as coisas que vão acontecer relativas a essa personagem, a autora dá o spoiler antes, nos interlúdios que ela cria, ela apresenta essa mitologia. Então, sei lá, uns 3, 4 capítulos antes, a gente tem um interlúdio onde eu acho que é a própria deusa lá, ela tá falando sobre o que acontece com a Lin no final do livro. E eles estão falando sobre um ritual que vai acontecer. E eu pensei, é o que vai acontecer com ela. Ela vai ser essa pessoa. E chega no final, ela se proclama lá a renascida. A própria Daenerys Targaryen. Então, assim, realmente não entendi o que era pra ser feito. Esse livro esse livro inteiro é um grande primeiro capítulo desse livro. E aí eu não entendi. Eu não entendi. Por que a sinopse foi feita dessa forma? Por que o livro... Bom, a sinopse foi feita dessa forma porque não tinha o que dizer do livro. O livro termina com um grande atentado. Por isso que eu falei, eu achei que era o lado meio, mas pode ser pro final do livro. No final do livro a gente tá acontecendo um baile ali e um jantar especial, um negócio pra oficialmente, né, introduzir ali a noiva do rei, do príncipe, e o grupo ataca e tenta matar todo mundo e vai matar essa noiva, que é essa criança. Gente, quantos? Meu Deus do céu, todo livro de fantasia, de série assim, tem um ataque desses. Se eu não me engano, teve em Seleção, teve na Rainha Vermelha, tem tudo quanto é livro. Tem sempre um ataque no castelo, sempre um grupo rebelde ataca o castelo, daí fica aquele monte de nobre correndo e não sei o que lá, e aí alguém socorre a rainha, sabe? Tem Sombriossos, tem tudo, todas as séries, assim, tá, tem. Então, assim, esse último parágrafo da sinopse é sobre isso, é sobre esse ataque fazendo os personagens questionarem as lealdades deles e tomarem decisões. É o Kel percebendo que talvez pra ele proteger esse príncipe, ele vai ter que agir por trás dos panos em alguns momentos. E é isso que vai aproximar ele efetivamente dos Reis dos Ladrões, que tá prometido na sinopse. Então nenhum desses acontecimentos da sinopse são momentos pra gente esperar no livro. São momentos pra gente esperar da série. E aí é um tanto quanto insatisfatório, tá? Vocês me perdoem dizer, mas é um tanto quanto insatisfatório você lê um livro de 600 páginas, 800, 584 páginas pra nada acontecer. É um total de nada acontecendo. E assim, nossa, também, é ruim? Não é ruim, mas não tem nada acontecendo.
E me parece que a história, inclusive, ela tá muito consciente de que não tem nada acontecendo. E aí a autora fica jogando umas migalhas, assim, pra ver se resolve. A vilão da história que desapareceu. Daí inventa uma treta entre o Rei dos Ladrões e o Rei, que na verdade são aliados. Aí inventa uma treta lá entre a comunidade de Ashkar contra a Lin, que também, não sei se vai em algum lugar. Apresenta o príncipe e o Kel enquanto grandes melhores amigos e não sustenta isso ao longo da história. Se a história não tivesse me dito assim, olha, eles cresceram juntos, eles são BFF, respiram o mesmo ar que o outro, o Rei respira o ar filtra e o Kel respira o mesmo ar, eu não saberia, porque a história não mostra isso pra gente. O que a história mostra são dois personagens que não se conversam, dois personagens, claramente um esconde segredos do outro, dois personagens que passam muito mais tempo separados do que juntos. Gente, o tempo que eles passam juntos na história é, sei lá, 2 páginas. Como que a história, que a sinopse é que o cara é a sombra do príncipe, que sabe tudo, que foi criada a sua sombra, é isso que a gente tem. O autor, ele precisa fazer mais do que dizer pra gente que as coisas acontecem, ele tem que mostrar essas coisas acontecendo. E aí não dá nem pra dizer que esse livro foi um festival de promessas, porque ele não prometeu nada, né? O que ele prometeu na sinopse, ele entregou. O problema é que tudo o que tá na sinopse é tudo o que tem no livro. E aí, é isso. Como eu falei, é ruim? Não, não é ruim. Mas se você tá esperando alguma coisa da história, saiba que a história não vai te dar nada, tá? Ela só vai te dar o que a sinopse tá dizendo. Você vai ver em 600 páginas um prolongamento do que é essa sinopse. Você vai ver conversa, você vai ouvir as maquinações, tarará, mas efetivamente alguma coisa diferente, algum grande segredo, algum grande mistério, algum grande momento épico, o livro não tem nenhum. Dito isso, não foi um livro difícil de ler, não foi uma história chata, ela só é uma história sem propósito. A Lin é uma boa personagem, o Kel é extremamente genérico, o Connor não fede nem cheira, o romance, um amor proibido pode ser a ruína de um reino. Eu tô supondo aqui que seja a Connor o Connor e a Lin, tá? Porque não se bate martelo sobre casal nesse livro. E aí, nisso, a Cassandra Clare não mentiu pra mim. Realmente é um livro com pouquíssimo romance. E aí, ó, uma palma pra Portador da Espada. Que tristeza, galera. Que tristeza. É isso. Eu não sei, acho que não vou continuar essa série quando sair o segundo, porque eu não consigo ver isso indo muito longe, sabe? Eu não consigo ver altos riscos, tá? E o reino vai entrar em guerra. Foda-se, eu não me importo com essa galera. Grandes consequências. A gente nem tem grandes conversas políticas aqui. Eu não sei. Tirando as poucas coisas no que diz respeito à noiva dele também. Pouco perigo. Por que eu acharia ruim entrar em guerra? Daí, pelo menos em guerra, de repente vai acontecer alguma coisa no livro. Então eu fico pensando assim, o que é o objetivo dessa história? Daí vai ter todo um chá de climão a hora que o Connor descobrir que o Kel tava agindo pelas costas dele pra fazer não sei o que lá, e papapá, como se o próprio Connor não tivesse feito várias coisas pelas costas do Kel, só que o Connor não deve satisfação pro Kel, e o Kel deve ter satisfações para o Connor. Então assim, essa conversinha vai acontecer provavelmente no final do próximo livro. Sabe, daí a Lin vai ficar naquela coisa, porque, todos os contatos dela, o Connor é também um cuzão várias vezes com ela, não para pra pensar, é um garoto mimado. Tem uma hora que eu achei muito engraçado, eu já não me lembro mais o que foi, tá? Mas ele fala alguma coisa sobre, ele fala pra ela, como ela não aceita o pagamento, a hora que ele foi pagar ela, e depois eles trocam um beijo, tá? Na hora que ela é humilhada por ele a ter que dançar, porque não é por ele, é os outros, tá? Mas ele assistiu e não fez nada, então ela foi humilhada por ele a ter que dançar como se fosse como se fosse a noiva dele, que era uma criança, e ele fez ela. Então assim, eu não gosto nem do Connor. O romance da Lin vai ser com o Kel? Porque eu nem consigo ver isso, tipo, ele tem um ciúminho dela ali. Nossa, que tristeza. Que tristeza. Enfim, daí ele vai lá e ele fala, não, porque eu pago as minhas dívidas. Daí ele vai lá e entrega um livro pra ela que ela tava procurando. Não para pra pensar nem um pouco que talvez a visita do príncipe herdeiro seja um pouco too much naquela situação que vai chamar uma atenção indesejada pra ela, mas ele vai lá e faz isso. E aí, enquanto ele tá fazendo isso, eu acho que nesse momento ele fala, não, porque eu pago as minhas dívidas. Paga nada, garoto! Tu teve que aceitar uma noiva pra conseguir pagar suas dívidas. Tu tava devendo milhares de... sei lá como é que é o nome da moeda desse negócio aqui. Há anos, tu tinha dezenas de credores. E o cara foi lá e comprou tua dívida. Não paga nada. Não paga, não sustenta personagem, não entrega. E é um puta de um chato.
tá? O Connor é um puta do chato. O Kel é completamente água de salsicha, tá? Aquela coisa meio insossa, assim. A Lynn, ela é um pouco melhor. Ela é uma personagem que replica, ela é uma personagem que, como eu falei, parece que tem um propósito dentro da história, mas ela não consegue sustentar sozinha, porque ela tem que dividir espaço com esses dois pamonhas aqui. Então, assim, você foi de Cassandra Clare, desculpa, tá? Desculpa, eu achei que ia ser legal, eu vim de coração aberto, eu tava animada. Você que adorou esse livro, que bom que você se divertiu, que foi legal e que você achou interessante. Me conta aí embaixo o que foi que lhe surpreendeu e o que fez você gostar dessa história, além de ser uma aventurinha aí. Talvez você tenha se apegado mais aos personagens, o que não funcionou comigo. Talvez você tenha achado aí um grande elemento, você não tenha lido os tantos livros que esse livro referencia. Pode ser também. E aí foi mais legal ler essa história. É isso, eu saí meio triste desse vídeo, eu queria que tivesse sido legal, porém a Cassandra Clare não me prometeu que ia ser bom, ela só prometeu que não ia ter romance, e romance efetivamente não teve. Então é isso, ela não prometeu nada e não entregou nada, a não ser o pouco que ela tinha prometido. Quando eu me atentar a ler Cassandra de novo, provavelmente vai ser pra retomar alguma das outras séries dela, pra tocar a trilogia ali de Anjo Mecânico. Eu achei que aqui ia ser o meu momento e não foi o meu momento. Eu sinto muito a todos os envolvidos. Nem o grupo Rebelde não deu pra, tipo, nossa, que legal. Nem com quem é o romance. Foi tão pouco que eu não entendi nem com quem. E se for da linha do Connor, sou hater. Porque ele é um pé no saco. Dito isso, me conta aqui embaixo nos comentários como foi a sua experiência com o Portador da Espada, se você gostou, se você é um fã da autora, se você assistiu porque não pretende ler, já queria saber o que aconteceu. Deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau!